Então, como sugestão de chave de leitura, né, olhar essa transição. Essa transição. Tá lá a arqueologia da industrialização retardatária. Tem aqui uma transição que já começou a ser lida, que, olha, existem possibilidades, e possibilidades concretas, não é coisa, olha, porque a terceira parte do livro é só, olha, vamos lá, existem, mas... Não, é que o Álvaro mostra que foi feito, a Jamílio mostra que foi feito, e o Zé Carlos, que é a dissertação da primeira turma do nosso mestrado, Deus sabe como que fazer isso, porque à época, no nosso mestrado, não se aceitava a cafeicultura do Espírito Santo. Basta ver quais foram as outras 3 dissertações, né? Mas ele foi persistente, e foi lá e conversou e tal. Então, eu acho que, como chave de leitura, para quem estiver fazendo, eu gostaria de propor também que desse uma olhadinha nesses 3 blocos. Não foram construídos assim no livro, mas é como chave de leitura, acho que vale a pena. Quem sabe aí tem uma leitura complementar. Arlindo, essa provocação é muito interessante. Eu tive a oportunidade de escrever um material agora sobre a questão da economia do Espírito Santo, e eu comecei o texto bem assim: há vozes que levantam questões sobre o caminho de desenvolvimento que o Espírito Santo tomou há pelo menos 30 anos. E essa é uma questão interessante, né? Porque você coloca assim, quando se coloca que tem outras possibilidades e que há elementos que mostravam outras possibilidades, essa discussão é uma discussão que continua ainda muito desafiadora, né? Porque, apesar de se conhecer todas as consequências do modelo que a gente tem, de se conhecer todas as agruras do modelo que a gente tem de desenvolvimento, eu me lembro que a gente fez um levantamento também, uma provocação que você fez junto com o André, que foi nosso aluno também, o André Mendes, que você falou assim, faz um cálculo para mim, eu quero saber como é que é a participação no PIB dos municípios litorâneos e a participação do PIB dos municípios que confrontam a oeste, Minas Gerais e tal. E aí eu fui fazer esse cálculo e eu me lembro desses dados até hoje, né? Os municípios litorâneos, 57%, e os municípios do PIB, né? E os municípios em fronteira com Minas, 3,14%. Então, esse modelo, as consequências desse modelo são muito conhecidas, em termos de concentração, em termos ambientais, em termos de exigir uma logística dedicada só para ele, todas essas questões. Agora, de novo, né, a superação do modelo é alguma coisa muito difícil de ser construída. A gente se soma às vozes que estão aí há 30 anos, mais dizendo, esse modelo tem problema. Eu digo 30 anos porque durante um período ele foi entusiasta, né? Houve um entusiasmo em torno dele e pouco se falava das suas consequências. No debate inicial. Mas depois disso, quanto mais se conhece o desenvolvimento desse modelo, as consequências desse modelo, parece também que é muito difícil enxergar essas outras possibilidades. Formar coalizões em termos de outras possibilidades ainda parece um negócio difícil. Eu me lembro da construção do livro, quando a gente começou a usar esses elementos, discutindo onde é que a gente vai começar, de onde a gente vai começar, e a gente começou do Moniz, né? E aí toda aquela visão que ele tinha, e ele tentando agregar pessoas àquela visão, né, da construção logística, e quão difícil foi para ele
difícil foi para ele, politicamente, fazer essa agregação em torno disso. E aí, eu repito hoje, a gente conhece as consequências ruins desse modelo, né? Os elementos desafiadores dele, mas a construção de possibilidades em torno de novas visões de desenvolvimento ainda é muito difícil de fazer. Seu microfone. É o Arlindo? Vai lá, Arlindo. Não, porque eu acho que o Edilson levanta um aí que eu acho que a gente tem que recuperar, não, nós temos que valorizar nas nossas análises. Eu vou simplificar dizendo que o Espírito Santo é viciado em monoatividade. Isso é um vício. É um vício. Foi viciado durante boa parte do século XX, produção de café e na comercialização do café, sendo que a comercialização era mais importante. Então, as coisas aconteciam em torno da onde? Aconteciam em torno do Palácio. Fosse o Palácio do Café lá da Costa Pereira, fosse o Palácio aqui da Enseada do Suá. Tanto é, se você... E é emblemático isso, porque do ponto de vista da arquitetura, são 2 prédios. O Dante Michelini colocou, tem que botar um prédio aqui para mostrar que nós é que somos... E quando eles saíram de lá e vieram para cá, e já... Era Ouro Verde, né? Era Ouro Verde, né? Não é Ouro Verde, não. É o edifício Dante Michelini na Praça Costa Pereira. Da Costa Pereira até Jerônimo Monteiro. É uma galeria. O prédio do ponto arquitetônico, um quebra de paradigma. Sim. O primeiro elevador panorâmico é o Palácio do Café aqui na Enseada do Suá. Aí você tem o quê? Você sai desse modelo e você cria um vício, principalmente das finanças públicas, que é o vício Fundap. Porque lá pelas tantas, para construir o político, o Fundap teve a ideia brilhante de dizer, olha, o Estado faz o seguinte, você pode me dar isenção, mas você não pode tirar o dinheiro dos municípios. E os municípios começaram a nadar de braçada com o fundo de participação dos municípios, porque era uma atividade que era praticamente, ele não tinha nenhum custo para ele, e todo mundo recebia. Então, criou-se uma aliança política muito forte entre os exportadores, né, os Sindiex, que era o sindicato que representava, e os prefeitos. Não isso aqui não, que se mexer vai tirar dinheiro nosso, era um Deus nos acude para os municípios e, consequentemente, para os deputados. Isso foi substituído por quê? Quando você tem um escândalo do Fundap no governo Zé Inácio Ferreira, abre uma oportunidade ímpar para uma nova um novo monopólio, não chega a ser um monopólio, uma nova articulação política, que é da exportação de commodity de baixo valor agregado e, exceção feita à celulose, todos é de não renováveis, que se construi através de uma coisa supra-empresarial, que é o Espírito Santo em Ação. Que agora se consolidou, quando ele vai se representar lá do Renato Casagrande para dizer que não pode parar, que a pandemia, a economia não pode parar, as manifestações são de quem? Entidade empresarial e frações. A entidade do Espírito Santo em Ação. Quem manda é o Espírito Santo. Né? E aí eu acho importante, por quê? Porque se a gente para pensar, tem uma mudança na forma como a economia é conduzida. Lá na década de 50, a partir de quê? A partir da 50, 60, que a Cares fazia, Lélio oriundo da Cares. Né? Ou então, o viário era o Arthur Carlos. Ou então ele é pela Vale, e depois essa coisa vai dando. Aí começa a ser pensado exclusivamente uma delegação do governo do Estado para o Espírito Santo. Pensar o
O 25 foi pensado por quem? Uma empresa de consultoria contratada pelo Espírito Santo em Ação. Contratada e paga pelo Espírito Santo em Ação. O 2035, o Espírito Santo. Então, não há descontinuidade nos governos Paulo Arthur e Renato Grande, seja da primeira gestação, seja da primeira encadenação, seja da segunda encadenação. Não existe uma continuidade. Um fio condutor, tá? Que, afinal de contas, o Fundap tinha sido mal de toda a corrupção, então precisava se acabar com aquilo. E é só ponto que você levanta, a gente vai ler alguma coisa na atualidade, há que se fazer parte do papel do Espírito Santo na condução da política econômica capixaba e tudo que se produz de economia ou de ação do Estado na economia, seja via BAND, seja via Banesp, seja via Secretaria de Desenvolvimento Econômico, seja via o que você quiser. Vocês desapareceram aí do ar. Eu estou por aqui, estou por aqui. Então, estão me ouvindo aí? Então, eu queria, na verdade, fazer assim, um rápido comentário, meio que puxando alguns ganchos que foram colocados. Assim, eu queria apontar um outro mérito do livro, que acho que tem a ver com o que vocês estão falando e das consequências daquele projeto de desenvolvimento, ou dos projetos de desenvolvimento dos anos 60, 70, né? Que, de certo modo, se desdobra no decorrer dos anos 80, e as nossas elites meio que surfam, né? Na onda do Fundap, grandes projetos até hoje. O Arlindo falava muito nisso durante a produção daquele livro, né? E do livro. E que, de certo modo, é um pouco isso mesmo. Quer dizer, não houve nenhuma elaboração mais sistematizada para outros, né, saltos qualitativos em termos de desenvolvimento, considerando essas outras possibilidades, né? Outras coalizões de possibilidades. Mas o livro tem, acho que, esse mérito também de resgatar, eu diria, e aí, nesse sentido, ele faz um bom exercício historiográfico, de resgatar os principais intérpretes do desenvolvimento capixaba, né? E colocando as coisas nos seus devidos lugares. A historiografia, talvez mais de cunho marxiano, né? Colocava, por exemplo, Cristiano Dias Lopes e Arthur Carlos Guerra num mesmo bolho, como o Arlindo muito bem colocou, e pior do que isso, né? Colocavam eles como meros fantoches dos milicos, né? Acho que o livro ele traz à tona elementos que vão muito além disso, né? Primeiro que para a implementação, é importante observar isso, para a implementação daqueles dois projetos, eu colocaria aqui talvez um de matriz mais cepalina, que seria o caso do Cristiano, e outro de mais teoria da dependência, que é o caso do Arthur Carlos Guerra, eles careceram de intrincadas e complexas negociações. Seja o Cristiano Dias Lopes percorrendo todo o Nordeste para conversar com os governadores dos estados do Nordeste, para convencê-los a conceder em âmbito nacional a possibilidade do Fundap. Eu me lembro bem dessa leitura que nós fizemos e, em alguma maneira, subscrevemos no livro, né? Seja o Arthur Carlos Guerra, Lélio Rodrigues, por meio de intrincadas negociações para trazer o investimento externo, né? Na medida em que nós não havíamos. Enfim, o nosso café, por exemplo, como aconteceu no Paraná e São Paulo, eu lembro da leitura, foi muito enriquecedora para mim, do Wilson Suzy, né? Paraná e São Paulo, o café gerou alguma coisa, quer dizer, capital que gerou alguma coisa. Aqui no Espírito Santo, o nosso café não gerou riqueza, né? Então, na visão do Arthur Carlos Guerra, muito embora o desenvolvimento do Cristiano tenha gerado algum dividendo econômico, não foi capaz de dar o verdadeiro salto. E aí a ideia da segunda muleta, né? De buscar os investimentos externos. Portanto, colocou os atores, esses personagens, com muita empatia. Quer dizer, nem com simpatia, nem com antipatia. Numa abordagem, eu diria, e isso foi muito instintivo, né? Não foi nem, talvez, a leitura do Max Weber, mas uma sociologia compreensiva daqueles atores. Né? E aí, quer dizer, então, essa foi um avanço importante do livro de desmistificar essa ideia desses personagens, que havia ali um campo de atuação política que não era, digamos, não foi uma ação de ditadores, né? Foi uma ação de personagens que lidaram com
relações políticas e econômicas muito intrincado e tinha um projeto acima de tudo. O Arlindo também fala muito disso, o próprio professor Edmilson também, né? As nossas elites pós grandes projetos não têm um projeto. Aquelas elites, por mais que nós devemos fazer críticas a elas, eles tinham um projeto, né? Ou tinham 2 projetos, né? E de alguma maneira foram materializados e desdobrados, né? Mas também o livro não deixou de fora, esse é um outro aspecto que eu gostaria de destacar, a crítica àquele projeto, né? E aí eu destacaria 2 trabalhos com os quais nós dialogamos muito. O primeiro, a professora Maria da Penha Marzar Siqueira, que deve ser sempre relembrada, né? Quer dizer, aqueles projetos de desenvolvimento foram inovadores para aquele tempo, Fundap, grandes projetos, todavia geraram pobreza, né? E agora o Arlindo coloca muito bem, além da pobreza, gerou também lama, gerou poluição do ar, né? Que acho que precisa ser alvo de reflexão por parte da nossa geração, das gerações posteriores, né? Isso por um lado. E por outro lado, e aí toca no que o Arlindo agora falou por último, e aí eu rememoro aqui também outro trabalho, que acho que deveria ser inclusive publicado, sobretudo a tese, né, que foi defendida na London School, né, do Antônio Carlos de Medeiros, gerou desautonomia relativa, ou seja, as nossas elites perderam a capacidade de agenda, né? E quem é que detém a agenda e impõe uma agenda político-econômica no Espírito Santo? Hoje a ONG é a Associação. E, curiosamente, foi uma entidade criada para alçar o Paulo Artung ao poder em 2002, né? Que teve como primeiro presidente o Arthur Carlos Gerhard, sempre importante destacar, e que hoje, efetivamente, dita as regras do processo político capixaba. E as nossas elites, nesse sentido, têm um processo de manobra, margem de manobra muito restrita. Isso por conta, evidentemente, da hegemonia desta ONG, que reúne esses conglomerados industriais que instalaram lá na década de 70 e 80, mas também, eu diria, aí, desculpa a provocação, por incompetência das nossas elites, que não elaboraram, não sentaram para elaborar, né, projetos alternativos e novas coalizões de possibilidades. Então, esse aspecto, acho que o livro também ele é provocativo, né? Eu acho que é um aspecto que deve ser destacado, né? Pois é, Weber, mas é interessante quando a gente fala das elites políticas, porque, na realidade, as elites políticas são sempre muito conservadoras. O que você tem são janelas aqui e acolá, e aí temos 2, a janela do Cristiano, a janela do Arthur. E eu acho que esse é certamente o segundo grande equívoco desse livro, que é a única coisa que é um grande equívoco da segunda parte. Tirando o capítulo da Maria da Penha, que eu acho importante se manter, mas nós cometemos uma grande... Eu comecei dizendo que tinha equívocos, então deixa eu entrar nos equívocos. O primeiro equívoco está no título do livro. Tá? O Espírito Santo nunca teve uma trajetória de desenvolvimento. Arlindo, nós vamos fechar esse segundo bloco, e aí eu quero que você discuta essa questão dos equívocos no terceiro bloco Tá legal. da discussão.